cortinas do local para eles hoje. Diga que vai ter parte que nós sairemos vestido de túnica e nunca mais seremos. E depois de terminar, para dois minutos. Primeira, aleluia, utilidade da túnica. A túnica, essa é a primeira utilidade da túnica, segunda a cultura judaica. Primeira utilidade, a túnica. Como eu já disse, não era para se mostrar. Era para aquecer o portador da túnica em um dia de inverno. Então, José estava lhe dizendo: levanta, pastor, vou lhe dar essa túnica com essas 7 profecias. Mas além disso, quando você estiver no inferno, se prepare, você não vai morrer e ela vai te aquecer, eu pensei que não vai morrer no inverno, vai ficar querendo, olho grande, olho obeso, compra a cadeira porque você não vai morrer no inverno não. Tem túnica de Deus para te aquecer. Deus está te presente. Segunda utilidade, a túnica, olha aqui no meu paletó, ela tem bolsos internos, a túnica também tinha, para quê? Segunda utilidade, era para carregar objetos durante a viagem longa. Deus está me dizendo que vai te dar uma túnica. Tem muita gente pensando que você foi para a igreja e vai voltar do jeito que você veio, que você foi. Mas túnica que é túnica não serve para guardar nada. Túnica que é túnica tem que guardar coisa dentro, objeto dentro. E nesta noite Deus manda lhe dizer que Deus já está colocando vitória dentro dessa túnica. Você vai voltar com a tua vitória na mão. Se profetiza com glória, você vai para terminar, terceira utilidade da túnica de José, segundo a cultura judaica, quando o portador da túnica estava em uma jornada longínqua, ele, cultura judaica não, aleluia, ele estica o paletó, ele esticava o paletó, abaixa mais, aí tá bom, ele abaixava a túnica, amarrava de todos os lados, do lado esquerdo e do lado direito, e no deserto, ou na jornada, ele sentava. A terceira utilidade da túnica, segundo a cultura judaica, é servir de assento. Tem muita gente que viu você entrando no deserto, entrando no Egito, e disse assim: eu não vi mais ele, eu não vi mais ela. Mal sabem eles que você está no deserto, só descansando, só. Deus está me dizendo aqui, vai ter muita gente aqui em Osasco que vai se surpreender. Pensaram que tu morreu, pensaram que acabou. Vai ver você voltando com força, com vigor, revigorado. Quarta utilidade da capa. Essa já termina agora. 2 minutos, presta 2 minutos. Quando o portador da capa estava com dívida, cultura judaica, irmão, pegava-se a capa e dava-se como pagamento de dívida. Era para você ter dado glória. Porque a túnica que vai descer sobre ti hoje vai descer com providência. Eu vejo crentes apertados, crente angustiado, sem saber o que fazer, porque está faltando algo financeiro na tua casa. Mas eu venho, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu venho como profeta de Deus para lhe dizer que Deus está descendo com providência e está aniquilando essa dívida. O dinheiro vai chegar, a providência vai chegar, o milagre vai chegar. Se tu recebe isto, glorifique a Jesus Cristo. Quinta utilidade da túnica de José. Segundo a cultura judaica, tem gente, irmão, que tem túnica e fica se amostrando. Pensa que é o tal. Veja o que acontece. Quinta utilidade. Quando nascia um bebê, isso aqui é cultura judaica, acontece em Israel até hoje. Quando nascia
nasceu o bebê, a túnica servia para enrolar, preservar aquela vida. É a quinta utilidade. Túnica serve para preservar a vida. Tem muito crente aí dizendo que é o tal. Eu tô da túnica, eu tô cheio da unção, eu sou o cara, aqui ora, aqui prega, aqui não desanima não. E tem gente que aproveita disso e fica falando mal do irmão que está fraquinho. Deus não te deu túnica como ferramenta para matar ninguém. Deus te deu a túnica para você preservar a vida. Para de falar mal dos outros, igual do fofoqueiro, mexeriqueiro. Pega a túnica de Deus e vai preservar vidas. Preserva a vida. Não adianta tu falar mal de mim que eu não vou morrer. Tem túnica de Deus para mim. Deus vai te preservar. Vou finalizar agora. Falta mais ou menos 1h30 de mensagem. Então eu vou terminar agora. Em 2 minutos. E agora aumenta a mensagem. Transformando maldições em graça. José recebeu no mínimo 8 maldições. Lembra-se, maldição significa maldizer, falar mal, preparar situações para acabar com a vida daquela pessoa. Primeira aflição, primeiro maldição que José recebeu. A palavra aflição significa pressão, opressão, humilhação. A primeira é esta: José, ele é odiado pelos seus irmãos. Toda manhã vinha maldição: tu é um derrotado, vão acabar com você, essa túnica não é de nada, e assim sucessivamente. Essa é a primeira maldição que José recebe. E o que significa? Aleluia! José era odiado pelos seus irmãos. A primeira maldição, o ódio. O que significa o ódio no dicionário? O ódio significa, termine 2 minutos, me segura em nome de Jesus. Ódio significa paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém. Tem gente que não é apaixonado por você porque gosta de você. Tem gente que tem paixão em te fazer mal, em ver você chorando, em ver você frustrado, em ver você não vir para o culto porque a prova é muito forte. Mas eu venho nesta noite lhe dizer: Deus vai transformar esse ódio dos teus inimigos. Deixa o ódio deles para lá. Maior é o amor de Deus pela sua vida. Quanto mais os teus inimigos chodeiam, mais Deus te ama. Quanto mais teus inimigos chodeiam, mais o Senhor te ama. Vou terminar 1 minuto. Segunda maldição que José recebeu, chama-se lançado na cisterna. O que é lançar? A palavra lançar significa no dicionário atirar com força. Vem aqui, varão. Você vai empurrar, nem empurra de nada. Essa é a segunda maldição. Disseram: se nós o empurrar, ele vai morrer na cisterna. Isso é uma maldição. Empurra aí. Só que é o seguinte: Deus já tinha o objetivo de levar José para o Egito. A maldição em lançar José na cisterna transformou ela em vitória. Por quê? Quando eles lançaram, os midianitas chegaram e compraram José. A maldição virou vitória. Vem me empurrar, vem, deixa te empurrar, deixa fazer o que quiser. Deus vai transformar, Deus vai transformar, Deus vai transformar. Terceira, eu vou terminar em 1 minuto e meio. Terceira coisa, ou terceira maldição que fizeram com ele. Levanta aí, em nome de Jesus. Pegaram aquela túnica que o Senhor tinha dado a José, que José tinha recebido de Jacó, e rasgaram. Essa é a terceira maldição que ele recebe. Seus inimigos estavam dizendo para ele: acabamos com o teu sonho. É isso aqui, teu sonho? É isso aqui? Acabou. A maldição chegou, acabou. Só que sabe o que acontece? O que significa a palavra rasgar de chorar? Significa dividir em pedaços irregulares ou ferir.
A palavra rasgar significa ferir o coração, significa rasgar. Deus estava dizendo a José assim, aleluia, deixa eles te ferirem. Tem pessoas nesta noite que receberam esta maldição, a maldição da dor, seu coração está ferido, mas Deus manda lhe dizer que vai transformar esse ferimento dentro do teu coração em vitória. Deus vai transformar esse ferimento em alegria, em paz, em sorriso. Receba a alegria no teu coração. Finalizo em 1 minuto. A quinta, não vai dar falta 1h30 aqui, mas deixa quieto. Em 2 minutos eu termino. A quarta maldição que José recebeu. Se você não pegar nessa, eu vou pegar você embaixo. A quarta maldição que José recebeu é esta: os seus irmãos pegaram José e o venderam. Tem um, oh meu Deus do céu, os seus irmãos jogaram essa maldição, mas esse